O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e laranjas, enquanto eu me sentava no balanço enferrujado no quintal. A brisa quente da tarde carregava o cheiro da grama recém-cortada, misturado com o aroma doce das flores que minha madrasta, Beatriz, sempre cultivava com tanto cuidado. Eu estava sozinho, perdido em pensamentos, quando a porta da cozinha se abriu suavemente, revelando a silhueta dela contra a luz suave do interior da casa. Beatriz era uma mulher imponente, com seus olhos castanhos expressivos que sempre pareciam carregar uma mistura de calor e mistério. Ela tinha algo que a diferenciava, algo que a fazia parecer tanto acessível quanto inalcançável ao mesmo tempo. Desde que ela e meu pai se casaram, eu nunca consegui compreender completamente o que ela pensava. E naquele momento, enquanto ela caminhava até mim com um leve sorriso no rosto, algo no ar parecia diferente. Você está bem, Lucas? Perguntou ela, com sua voz suave, mas firme. Eu levantei os olhos, surpreso por sua presença. Eu não esperava companhia naquela tarde. Beatriz raramente deixava seus afazeres na cozinha ou na sala para vir até o quintal. Sim, só queria ficar um pouco sozinho, pensar em algumas coisas. Respondi, tentando soar casual. Ela se aproximou lentamente, os saltos baixos de suas sandálias mal fazendo barulho contra o chão de pedra do quintal. Quando ela parou ao meu lado, sua sombra cobriu parte do balanço onde eu estava sentado. O calor do dia parecia menos opressor com ela ali. Às vezes, o silêncio ajuda a organizar os pensamentos, disse ela, olhando para o horizonte com um olhar distante. Mas também pode ser uma armadilha. Às vezes, quando estamos sozinhos, pensamos demais. Eu não sabia ao certo como responder. As palavras dela pareciam carregadas de algo mais profundo, como se ela estivesse falando de si mesma e não apenas de mim. Depois de alguns segundos de silêncio desconfortável, ela se sentou ao meu lado no balanço. O som da corrente, rangendo levemente, preencheu o vazio entre nós. Você sempre vem aqui quando quer fugir? Perguntou ela, com um tom levemente provocador. Eu dei de ombros, tentando esconder a onda de nervosismo que sua presença repentina causava. Havia algo na forma como ela me olhava naquele momento que fazia meu coração acelerar. Não era algo que eu podia explicar. Era como se ela enxergasse algo que nem eu mesmo sabia que estava lá. Não é fugir, é só pensar. Respondi, desviando o olhar. Ela riu suavemente, um som baixo e reconfortante que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Quando ela estendeu a mão para ajustar uma mecha do cabelo que havia caído sobre meu rosto, senti um arrepio subir pela espinha. Você tem um jeito peculiar de lidar com as coisas, Lucas. É encantador de certa forma, disse ela com um sorriso que não consegui decifrar completamente. Fiquei sem palavras, surpreso com o comentário e com a maneira como ela parecia tão relaxada, como se aquele momento fosse natural, quando tudo em mim parecia estar em completa desordem. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de significados que eu não conseguia compreender. Ela finalmente se levantou, ajustando levemente a barra de seu vestido. Vou preparar algo para o jantar. Não fique aqui por muito tempo, ou vai acabar pegando o sereno, disse ela, antes de voltar para casa, deixando-me sozinho novamente, mas com um peso no peito que não estava ali antes. Enquanto ela caminhava de volta, seus passos lentos e firmes ecoando contra o chão de pedra, percebi que algo havia mudado. Talvez fosse eu, talvez fosse ela, ou talvez fosse apenas a maneira como nossos mundos estavam colidindo naquele momento, criando uma tensão invisível que nenhum de nós parecia pronto para enfrentar. Beatriz desapareceu pela porta da cozinha e o som suave do vento preenchia o espaço deixado por sua ausência. Eu permaneci sentado,
incapaz de me mover, enquanto minha mente revivia cada detalhe de sua breve visita. Havia algo de indecifrável na maneira como ela me olhara, na suavidade de suas palavras, no calor de sua presença. Por mais que tentasse afastar a sensação, ela permanecia, impregnada em cada pensamento. Levantei-me do balanço após alguns minutos, decidido a ignorar o turbilhão que começava a crescer dentro de mim. Caminhei lentamente em direção à casa, passando pelo jardim que ela cuidava com tanto zelo. Cada flor parecia refletir o toque cuidadoso de suas mãos, um lembrete sutil de sua presença em cada canto daquele lugar. Quando entrei na cozinha, o cheiro familiar de alho refogado e tempero se espalhou no ar, acolhedor e perturbador ao mesmo tempo. Beatriz estava de costas para mim, cortando legumes na bancada, o som rítmico da faca contra a tábua ecoando suavemente. Seu vestido leve balançava com cada movimento e a curva de suas costas parecia capturar a luz de um jeito que não deveria. Por um momento, pensei em voltar para o quintal, mas ela percebeu minha presença antes que eu pudesse sair. Você decidiu não seguir meu conselho sobre o sereno, disse ela, sem se virar, sua voz carregando um leve tom de brincadeira. Eu forcei um sorriso, tentando esconder o desconforto. Achei que poderia ajudar com o jantar. Ela finalmente se virou e seus olhos encontraram os meus. Havia algo ali que me fez desviar o olhar rapidamente, como se ela pudesse ler cada pensamento que eu estava tentando esconder. Ela sorriu de maneira quase imperceptível, como se entendesse mais do que dizia. Você sempre foi prestativo, respondeu, entregando-me um cesto com tomates maduros. Pode lavá-los para mim? Caminhei até a pia, concentrando-me na tarefa simples de lavar os tomates, mas minha mente estava longe. Cada palavra, cada gesto dela parecia carregado de um significado que eu não conseguia compreender. Enquanto a água corria pelos meus dedos, sentia-se aproximar, sua presença quase tangível ao meu lado. Lucas, disse ela, sua voz suave o suficiente para que eu mal pudesse ouvir. Está tudo bem? Eu me virei para responder, mas me peguei tão próximo dela que minha voz ficou presa na garganta. Seus olhos estavam fixos nos meus, e por um instante o tempo pareceu parar. Havia uma intensidade em seu olhar, uma mistura de preocupação e algo mais que eu não podia identificar. Sim, está tudo bem, consegui dizer, embora minha voz traísse a verdade. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus dedos tocaram levemente meu braço, um gesto simples, mas que enviou uma onda de calor através de mim. Se algo estiver incomodando você, quero que saiba que pode me contar. Obrigado, respondi, afastando-me levemente, tentando recuperar a compostura. Mas estou bem, de verdade. Ela assentiu, embora parecesse não completamente convencida, e voltou à sua tarefa. O resto da noite transcorreu em um silêncio desconfortável, com palavras não ditas pairando entre nós como uma sombra. Cada olhar, cada movimento parecia carregado de uma tensão que nenhum de nós sabia como dissipar. Após o jantar, subi para meu quarto, aliviado por estar sozinho novamente, mas incapaz de escapar dos pensamentos que agora dominavam minha mente. A maneira como ela me olhava, a suavidade de seus gestos, a proximidade entre nós, tudo parecia errado e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Deitei-me na cama, encarando o teto, enquanto a noite se aprofundava. Minhas lembranças vagueavam, voltando ao momento em que Beatriz entrou em nossas vidas. Ela era tudo do que meu pai precisava após a morte da minha mãe. Forte, gentil e com um sorriso que parecia iluminar até os dias mais sombrios. Eu nunca questionei o relacionamento deles, mas agora, deitado ali, comecei a perceber que minha visão dela mudara. Não era apenas a mulher que cuidava do meu pai, ela era algo mais,
algo que eu ainda não conseguia definir. A madrugada chegou sem que eu conseguisse pregar os olhos. Finalmente, levantei-me, decidido a tomar um pouco de água na cozinha, na esperança de que o movimento ajudasse a clarear minha mente. Quando desci as escadas, o som de passos suaves me fez parar. Olhei para o corredor e vi Beatriz, de pé ao lado da porta, com os braços cruzados, como se também estivesse presa em seus próprios pensamentos. Você também não consegue dormir? Perguntou ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu balancei a cabeça, sentindo meu coração acelerar. Não exatamente. Acho que minha mente está um pouco agitada. Ela deu um pequeno sorriso, mas havia algo melancólico nele. Parece que estamos no mesmo barco. Por um momento, ficamos ali, em silêncio, apenas nos olhando, enquanto o peso de tudo o que não dizíamos pairava entre nós. Finalmente ela se aproximou, seus passos lentos e calculados, até que parou a poucos centímetros de distância. Eu podia sentir o calor de sua presença, o leve perfume de sua pele. Lucas, começou ela, mas hesitou como se procurasse as palavras certas. Sim, incentivei, minha voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Ela levantou a mão como se fosse tocar meu rosto, mas parou no meio do caminho. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que eu nunca havia visto antes, algo que me desarmou completamente. Esqueça, é tarde demais para conversas complicadas, disse ela finalmente, com um sorriso que não chegou aos olhos. Boa noite, Lucas. E com isso, ela se afastou, desaparecendo pelo corredor, deixando-me sozinho com o coração disparado e a sensação de que algo irreversível estava começando a acontecer. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol invadindo o quarto pelas cortinas mal fechadas. Meu corpo estava pesado, como se tivesse carregado algo durante a noite toda. Eu sabia exatamente o que era. A noite anterior, o olhar de Beatriz, o quase toque. Tudo isso pairava na minha mente como uma névoa densa. Levantei-me e decidi me ocupar, esperando que o movimento físico pudesse afastar as lembranças persistentes. Desci as escadas devagar e o cheiro de café fresco já permeava a casa. A cozinha estava inundada pela luz da manhã, mas parecia vazia, exceto pela presença silenciosa de Beatriz. Ela estava de costas para mim, mexendo algo em uma panela, enquanto a chaleira soltava pequenas rajadas de vapor. Bom dia, disse eu, tentando soar casual, embora minha voz soasse hesitante até para meus próprios ouvidos. Ela se virou para mim com um sorriso gentil, mas havia algo contido em sua expressão. Bom dia, Lucas. Dormiu bem? Eu hesitei antes de responder. Melhor do que esperava. Ela assentiu, parecendo aceitar minha resposta sem questionar, mas seus olhos permaneceram fixos em mim por um segundo a mais do que o necessário. Era como se ela estivesse procurando algo, uma confirmação ou talvez uma negação que eu não estava preparado para dar. Sentei-me à mesa e comecei a mexer no pão e na manteiga que ela havia deixado ali, mas meu apetite parecia inexistente. Beatriz sentou-se à minha frente, segurando uma xícara de café, e o silêncio que se instalou entre nós era quase palpável. Eu sabia que deveria dizer algo, mas não sabia como começar. Você tem planos para hoje? Perguntou ela finalmente, quebrando a tensão. Não muitos. Talvez vá ao centro, dar uma caminhada. Respondi, sem olhar diretamente para ela. Ela assentiu, levando a xícara aos lábios. Uma caminhada pode ser boa. Às vezes, o movimento ajuda a clarear a mente. A escolha de palavras dela parecia carregada de uma mensagem que eu não tinha certeza se queria decifrar. Antes que a conversa pudesse se aprofundar, o som de um celular tocando na sala interrompeu o momento. Beatriz se levantou, deixando a cozinha em passos rápidos, e eu me vi sozinho novamente,
mergulhado em pensamentos que não paravam de me assombrar. As horas seguintes passaram de maneira quase arrastada. Andei sem rumo pelo centro da cidade, tentando absorver os sons e as cores ao meu redor, mas tudo parecia insípido. As ruas, normalmente animadas, pareciam uma mera tapeçaria embaçada enquanto minha mente vagava incessantemente para Beatriz. O modo como ela olhou para mim na cozinha, a suavidade de sua voz. Havia algo ali que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Era mais do que um momento estranho. Era um divisor de águas, um ponto em que algo entre nós parecia ter mudado para sempre. Quando finalmente voltei para casa, o sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. O silêncio na casa era quase sufocante, como se estivesse carregado com as mesmas tensões da noite anterior. Subi as escadas direto para o meu quarto, sem encontrar Beatriz, mas uma parte de mim sabia que ela estava lá, em algum lugar, tão consciente quanto eu da mudança que pairava entre nós. Passei horas me distraindo com livros e música, mas nada parecia suficiente para afastar a inquietação. Foi então que ouvi um leve toque na porta, tão suave que quase duvidei de ter ouvido. Lucas. A voz de Beatriz era baixa, hesitante. Eu me levantei de onde estava sentado na cama, cruzando o quarto em poucos passos antes de abrir a porta. Lá estava ela, de pé no corredor, com uma expressão que parecia uma mistura de hesitação e determinação. Ela estava descalça, e a luz do corredor fazia seu rosto parecer mais suave, quase vulnerável. "Podemos conversar?" perguntou ela, e eu apenas assenti, dando um passo para o lado para que ela entrasse. Beatriz fechou a porta atrás de si, e de repente o quarto pareceu menor, o ar mais denso. Ela se aproximou da janela, cruzando os braços enquanto olhava para fora, mas eu podia ver em seus ombros tensos que o que quer que estivesse prestes a dizer não seria fácil. "Sobre ontem à noite", começou ela sem me olhar. "Eu não sei como explicar, mas sinto que preciso dizer algo." "Beatriz", interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. "Não precisa se explicar. Acho que ambos sentimos que algo mudou, mas talvez seja só confusão." Ela finalmente se virou para mim, seus olhos capturando os meus com uma intensidade que me fez esquecer como respirar por um momento. "Não, Lucas, não é confusão. Não para mim." As palavras dela ecoaram no quarto, cada uma caindo como uma pedra em um lago calmo. Meu coração disparou e eu senti o chão debaixo de mim ceder, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que ela estava falando a verdade e que de alguma forma eu compartilhava do mesmo sentimento. Ela deu um passo em minha direção e meu corpo parecia preso entre o impulso de recuar e a necessidade de permanecer onde estava. Cada movimento dela era calculado, cada olhar, uma interrogação silenciosa. Quando finalmente ela parou a poucos centímetros de mim, minha respiração estava pesada. "Eu sei que é errado", disse ela, sua voz mal passando de um sussurro, "mas eu não consigo ignorar isso." Eu não sabia como responder. As palavras estavam presas na minha garganta, um emaranhado de emoções e lógica em conflito. Antes que pudesse reagir, senti o calor de sua mão no meu braço, um toque suave, mas que carregava o peso de tudo o que não estávamos dizendo. "Beatriz", comecei, mas ela apenas balançou a cabeça. "Não diga nada", pediu ela, sua voz trêmula, mas resoluta. "Só me escute." O olhar dela era tão intenso que parecia atravessar cada camada da minha alma. Eu sabia que estava à beira de algo que mudaria tudo, algo que não poderia ser desfeito. Mas naquele momento, toda a razão parecia insignificante diante da força do que eu sentia. Eu fiquei ali, imóvel, encarando Beatriz enquanto cada palavra dela parecia ressoar dentro de mim.
O quarto parecia menor, mais quente, como se as paredes estivessem se aproximando lentamente. A luz fraca que atravessava as cortinas iluminava apenas partes do rosto dela, criando sombras que acentuavam a intensidade em seus olhos. Era impossível desviar o olhar. Beatriz respirou fundo, ainda segurando meu braço com uma leveza que parecia contradizer o peso do momento. Sua mão estava quente, um contraste com o frio que subia pela minha espinha. Lucas, começou ela novamente, e sua voz tremia quase imperceptivelmente. Eu não queria que as coisas chegassem a isso. Não sei nem se deveria estar aqui, mas... Ela parou, mordendo o lábio inferior, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu queria dizer algo, mas a tensão entre nós parecia esmagadora, como se qualquer som pudesse quebrar o frágil equilíbrio que nos mantinha naquele lugar. Mas o quê? Consegui perguntar, minha voz soando mais áspera do que eu pretendia. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Havia ali vulnerabilidade, talvez até medo, mas também algo mais, algo que fazia meu coração bater mais rápido. Mas eu não consigo ignorar o que está acontecendo, disse ela finalmente, as palavras saindo em um sussurro. Não consigo fingir que não sinto. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som das nossas respirações, que pareciam sincronizadas de uma forma quase desconcertante. Minha mente estava em um turbilhão, lutando para encontrar alguma lógica no que estava acontecendo. Beatriz era minha madrasta, a esposa do meu pai. Tudo isso estava errado, mas ao mesmo tempo não parecia. Beatriz, isso não faz sentido, comecei, mas minha voz fraquejou antes que eu pudesse continuar. Talvez não faça, ela respondeu, dando um passo mais perto. Agora estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de seu corpo irradiando contra o meu. Mas eu sei o que sinto, e sei que você sente também. Eu abri a boca para responder, mas não consegui formar palavras. Ela estava tão perto agora que seu perfume, um misto de flores e algo mais profundo, mais pessoal, preenchia todo o espaço entre nós. Sua mão subiu lentamente do meu braço até meu rosto, seus dedos tocando minha pele com uma delicadeza que fez todo o meu corpo reagir. Lucas, disse ela novamente, sua voz quase se perdendo na pequena distância que nos separava. Se isso for um erro, eu aceito as consequências. Mas eu preciso saber se você sente o mesmo. As palavras dela eram como um desafio, uma linha traçada na areia, esperando para ser cruzada. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. Eu sabia que deveria dizer não, que deveria me afastar e acabar com aquilo antes que fosse longe demais. Mas cada parte de mim parecia incapaz de resistir. Eu comecei, mas antes que pudesse terminar, Beatriz fechou o espaço entre nós. Seus lábios encontraram os meus em um toque suave, hesitante, como se ela estivesse esperando por uma reação. Por um momento fiquei paralisado, minha mente incapaz de processar o que estava acontecendo. Mas então, quase como se fosse uma resposta instintiva, eu a puxei para mais perto. O beijo se aprofundou, lento e carregado de uma intensidade que me deixou tonto. Suas mãos deslizaram para os lados do meu rosto, enquanto as minhas encontravam sua cintura, segurando-a como se temesse que ela fosse desaparecer. O mundo ao nosso redor desapareceu, e tudo o que existia era o calor de seus lábios, o som de sua respiração misturada com a minha, e a sensação de estar cruzando uma linha que não poderia ser revertida. Quando finalmente nos afastamos, ambos respirando pesadamente, Beatriz olhou para mim com uma mistura de arrependimento e desejo. Ela mordeu o lábio novamente, desviando o olhar como se estivesse tentando processar
o que acabara de acontecer. Isso não deveria ter acontecido, disse ela, mas sua voz não carregava convicção. Mas aconteceu, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela olhou para mim novamente, seus olhos buscando algo no meu rosto, talvez uma justificativa ou uma razão para continuar. E então, sem dizer mais nada, ela deu um passo para trás, quebrando o contato entre nós. Acho que preciso de um tempo para pensar, disse ela, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro. Eu assenti, sem confiar na minha própria voz para responder. Ela se virou lentamente, caminhando até a porta como se cada passo fosse uma luta. Antes de sair, ela parou, segurando a maçaneta por um momento. Boa noite, Lucas, disse ela, sem se virar. Boa noite, Beatriz. Respondi, minha voz mal saindo. Ela fechou a porta atrás de si e o silêncio que ficou no quarto parecia ensurdecedor. Eu me sentei na cama, minha mente girando com o que havia acabado de acontecer. Era como se um furacão tivesse passado por mim, deixando um rastro de caos e perguntas sem resposta. O que significava aquilo? O que aconteceria agora? Eu não tinha ideia, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Os dias que se seguiram ao beijo foram uma montanha-russa de emoções. Beatriz e eu evitávamos qualquer contato direto, mas a tensão entre nós era palpável. Meu pai ainda estava fora da cidade, o que só aumentava o peso do silêncio na casa. Cada pequeno encontro, mesmo casual, parecia carregado de um significado que nenhum de nós conseguia ignorar. Então, numa noite abafada, quando o calor parecia tornar o ar quase insuportável, tudo culminou de maneira que não poderia ser evitada. Estava sentado no quintal, o mesmo onde tudo havia começado, observando as estrelas que tentavam romper o véu da escuridão. O som da porta se abrindo atrás de mim fez com que eu congelasse. Não precisei me virar para saber que era ela. Lucas, chamou Beatriz, sua voz hesitante, mas com um tom de decisão subjacente. Virei-me devagar e a vi parada ali, iluminada apenas pela luz suave que vinha de dentro da casa. Ela estava descalça, vestindo um simples vestido branco que dançava com a brisa da noite. Havia algo em sua expressão que era ao mesmo tempo resoluto e vulnerável. Precisamos conversar, disse ela, dando um passo à frente. Assenti, meu coração disparando, enquanto ela se aproximava e se sentava ao meu lado. O cheiro familiar dela misturava-se ao aroma noturno das flores do jardim, criando uma sensação ao mesmo tempo reconfortante e avassaladora. Eu tentei, Lucas, começou ela, olhando para o chão. Tentei ignorar isso. Tentei convencer a mim mesma de que foi apenas um momento, algo que poderia ser esquecido. Mas não consigo. Não consigo parar de pensar em você. As palavras dela caíram como um peso sobre mim, ao mesmo tempo libertadoras e esmagadoras. Eu sabia que sentia o mesmo, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo muito mais real. Eu também não consigo esquecer, confessei, minha voz tremendo. Mas o que isso significa? O que estamos fazendo, Beatriz? Ela finalmente ergueu os olhos para mim, e o que vi ali me tirou o fôlego. Era uma mistura de dor, desejo e determinação. Ela colocou a mão sobre a minha, seus dedos trêmulos, mas firmes. Eu não sei o que significa, Lucas, mas sei que não quero viver com arrependimentos. Não quero olhar para trás e pensar que não tive coragem de enfrentar o que sinto. Eu estava sem palavras. Havia algo na sinceridade dela que desmontava todas as minhas barreiras, todos os meus argumentos. Sem pensar, inclinei-me para ela, fechando o espaço entre nós. Seus olhos buscaram os meus por um momento, como se procurassem uma confirmação, antes que nossos lábios se encontrassem novamente. Dessa vez não havia hesitação. O beijo foi intenso, cheio de tudo o que havíamos reprimido nos últimos dias.
Suas mãos seguraram meu rosto enquanto as minhas a envolviam, segurando-a como se eu temesse que ela pudesse desaparecer. O mundo ao nosso redor parecia desvanecer, deixando apenas nós dois, e o calor que nos envolvia. Quando finalmente nos afastamos, ambos respirando pesadamente, ela encostou a testa na minha. Seus olhos estavam fechados, e um sorriso suave brincava em seus lábios. Isso é loucura, murmurou ela, mas sua voz não carregava arrependimento, apenas um toque de descrença. Talvez seja, respondi, passando os dedos por seu cabelo. Mas não consigo pensar em outra coisa além de você. Ela abriu os olhos, seus dedos traçando levemente minha mandíbula. Ficamos ali, perdidos um no outro, enquanto a noite parecia nos envolver em um manto de cumplicidade. Sabíamos que aquilo era arriscado, que estávamos cruzando uma linha que não poderia ser desfeita. Mas, naquele momento, nada disso importava. Beatriz se levantou lentamente, estendendo a mão para mim. Peguei-a sem hesitar, e juntos caminhamos de volta para a casa, o silêncio entre nós falando mais do que qualquer palavra. Quando atravessamos a porta, algo mudou. A casa, que antes parecia um espaço de tensão, agora parecia um refúgio, um lugar onde podíamos ser quem realmente éramos. Ela parou na sala, virando-se para mim com um olhar que misturava emoção e convicção. Lucas, não sei onde isso vai dar. Não sei como vamos lidar com isso. Mas sei que quero tentar. Quero você. As palavras dela foram um choque para o meu sistema, mas também eram tudo o que eu precisava ouvir. Puxei-a para mais perto, envolvendo-a em meus braços enquanto minha testa encostava na dela. Eu também quero você, Beatriz. Não sei como, mas vamos encontrar um jeito. Ela assentiu e nos beijamos novamente, desta vez com uma paixão que parecia incontrolável. Não havia mais barreiras, não havia mais dúvidas. Naquela noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio, entregamo-nos ao que sentíamos, conscientes de que aquilo mudaria tudo para sempre. Quando finalmente nos deitamos, nossos corpos entrelaçados, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Beatriz adormeceu ao meu lado, sua respiração suave e tranquila. E eu fiquei ali, observando-a, sabendo que o caminho à frente seria difícil, mas certo de que enfrentaríamos juntos.